Pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre matemática na administração da renda familiar, o que é matemática na administração da renda familiar e qual é a sua relação com o nosso projeto de vida. Vamos ver? Então, qual a importância, né, da matemática na administração da renda familiar, né? E como isso está relacionado com o nosso projeto de vida? Nessa série de vídeos, nós estamos vendo, né, como o projeto de vida ele está sempre sendo impactado pela matemática em diferentes formas, como vimos na questão da saúde, a nutrição na aula anterior, como ela está relacionada com essa área, a matemática, e hoje vamos falar sobre a administração da renda familiar, né? Tem uma relação estreita, né, a matemática, assim que toda família precisa estar envolvida nessa discussão familiar sobre a renda, né? Sobre como o dinheiro está sendo usado, os projetos, né? As metas de viagens em família, como guardar dinheiro para isso, como todos na família podem contribuir, como controlar os gastos. Então, sem dúvida, faz toda a diferença. E aí a gente tem aqui a continuação, né, do que a gente já viu anteriormente, da Maria Antenada, né, como ela também sempre está ligada nas notícias e nos temas relacionados à matemática, relacionando-os com seu projeto de vida, né? Então, ela participou sempre dessas discussões familiares, sobre a renda familiar, levou lições valiosas para sua vida pessoal, e agora vamos ver um dos problemas, né, que ela estava trabalhando nesse sentido. Então, a gente tem aqui esse problema, né, falando da renda familiar. Uma família deseja controlar seus gastos mensais em três categorias principais: alimentação, moradia e transporte. Essas três equações aqui representam os gastos mensais, né? Então, a gente tem 2a mais 3m mais t igual a 2.000, a mais 2m mais 2t igual a 1.500, 3a mais m mais 2t igual a 1.800. Então, temos aqui as equações da renda familiar, que estão aqui distribuídas as informações de acordo com as três áreas, né? Alimentação, moradia e transporte. Vamos, então, aqui trabalhar a resolução, né, desse sistema de equações, principalmente usando as matrizes. Vamos usar aqui o método de Gauss. Primeiramente, quando a gente trabalha, né, aqui no método de Gauss, nós queremos, né, usar só os coeficientes nas matrizes. Então, se vocês observarem aqui, quando a gente começa, né, esse trabalho com as matrizes que foram dadas no problema, com as três áreas, alimentação, moradia e transporte, então a gente tem aqui, ó, os coeficientes da primeira coluna. Deixa eu apagar aqui primeiro para vocês verem melhor. Então, vocês têm o 2, o 1 e o 3, né? Porque aqui não tem nada na frente do A, é 1. Então, ó, 2, 1 e 3. Depois a gente tem os coeficientes aqui da segunda coluna. Vocês vão ter aqui, ó, 3, 2 e 1, 3, 2 e 1. E a gente tem os coeficientes aqui da terceira coluna, né? 1, 2 e 2, que estão representados aqui. E aqui os totais, né, mensais, né, dos gastos. A proposta é descobrir, né, por área, agora alimentação, moradia e transporte, quais foram os gastos. Nessa tabela, na forma como a gente estruturou aqui, a gente está usando para essas informações x1, x2, x3, mas poderíamos estar usando também a IMT, representando alimentação, moradia e transporte. Nós vamos, inclusive, fazer essa troca depois no final. Mas aqui, principalmente, o que que a gente quer? A ideia é fazer um processo de escalonamento, como é chamado, quando você vai zerando informações, vai conseguindo equações mais simples. E você consegue isso, né, fazendo operações entre as equações, e uma das formas que a gente sempre faz é se eu tenho, né, o coeficiente 1, eu posso multiplicar por um valor que, somado com a equação de baixo, vai zerar uma das informações e fica numa equação mais simples. Então, observem aqui que para conseguir isso, né, ou você primeiro divide alguma equação para produzir esse 1, ou muitas vezes você já tem esse 1, como você observa aqui na linha 2, a gente já tem esse 1, então a gente vai trocar a posição dessa equação que está na linha 2, vamos colocar na linha 1, e a gente vai trocar a equação da linha 1 para a linha 2. Então, a gente fez essa troca para depois poder operar com mais facilidade. Tendo feito essa troca, agora a gente começa aí as operações.
Então, observando a linha 1, em relação à linha 2, né, eu tenho aqui o 1, eu posso multiplicar por qual número para zerar esse 2 aqui embaixo? Né? Eu teria que multiplicar por menos 2 e somar. Então, se eu multiplico por menos 2, esse 1 vai dar o menos 2 com 2 aqui embaixo, vai dar o zero que vocês estão observando aqui na próxima matriz. E aí a gente tem aqui que multiplicar pela mesma informação que foi o menos 2, toda a linha 1 e somar com a linha 2. Então, ó, menos 2 vezes 2 deu menos 4 com 3 deu menos 1, depois menos 2 vezes 2 deu menos 4 com aquele 1 embaixo deu menos 3, menos 2 vezes 1.500 menos 3.000, com 2.000 deu menos 1.000. E a mesma coisa em relação à linha 3 aqui, né? A gente escolhe o número apropriado para multiplicar ali na linha 1, porque eu tenho aqui o 1 que eu precisava, né? E aí eu vou multiplicar tudo por menos 3. Aí eu vou somar com a linha 3, a ideia de conseguir equações cada vez mais simples. Então, a gente está fazendo aqui a multiplicação por 3. Então, ó, multiplicando menos 3 vezes 1 dá menos 3. Com esse 3 aqui vai dar o zero. Menos 3 vezes o 2 dá menos 6. Menos 6 com esse 1 dá menos 5. Depois, menos 3 vezes esse 2 dá menos 6. Com esse 2 dá menos 4. E menos 3 vezes 1.500 dá menos 4.500, que somado com 1.800 deu menos 2.700. E a proposta é você, nesse método, né, que a gente consegue já o resultado na própria matriz, sem precisar representar de novo com equações usando as letras, como a gente fez no exemplo anterior, na aula anterior, a gente tenta deixar aqui somente o 1 na diagonal, a gente vai deixar tudo 1 aqui e as demais informações zero. Então, a gente vai fazer operações entre as equações até chegar nisso. Então, partindo agora para a próxima representação aqui de matriz, o que que a gente vai fazer? O que que vocês percebem? Então, a gente multiplicou a linha 2 por menos 1 para ficar aqui com um positivo, para poder multiplicar e operar com as demais linhas e fazer o zeramento de mais informações. Então, multiplicando por menos 1, só ficou tudo positivo aqui na linha 2. Aí, dando sequência, como eu tenho esse 1 aqui, né? Se eu multiplicar aqui por um valor apropriado, eu zero aqui esse 2 em cima e zero esse 5 embaixo. Se eu multiplico essa linha por menos 2, então vai ficar menos 2 vezes 1, menos 2 com 2 aqui deu zero, menos 2 vezes 3, 6, menos 6 com 2, menos 4, e menos 2 vezes 1.000, menos 2.000 com 1.500, menos 500. Depois, a mesma linha aqui eu posso multiplicar pelo valor que vai zerar esse menos 5, então eu multiplico por 5, vai ficar 5 vezes 1, 5 com menos 5, 0, 5 vezes 3, 15, com menos 4, com 15, com o que eu tinha, né? É, aqui, ó, vai dar zero aqui, que está representado já na próxima matriz, né? Então, ó, 5 vezes 1, 5, com menos 5 vai dar esse zero que está aqui ao lado. 5 vezes 3, 15, com menos 4 vai dar esse 11 que está aqui ao lado. 5 vezes 1.000, 5.000, menos 2.700 dá aqui o 2.300. Agora, na próxima matriz, que vocês vão observar no próximo slide, a gente vai dividir essa linha 3 aqui, né, tudo por 11. E aí, dividindo aqui tudo por 11, aqui gerou 1, ó, e aqui ficou 2.300 sobre 11. Aqui a gente já encontrou uma das informações, que já está representada aqui como sendo o x3, 2.300 por 11, porque aqui é a coluna do x3. Depois a gente tem, olhando, né, nas demais linhas, tentar tirar esse 3 aqui. Para zerar esse 3 aqui, eu multiplicaria aqui tudo por menos 3. Multiplicando aqui tudo por menos 3, menos 3 vezes 1, menos 3 com 3 vai dar zero. E menos 3 vezes 2.300 sobre 11 daria 6.900 sobre 11. Quando eu faço a conta somando com 1.000, se eu representar 1.000 já na forma de fração, seria 11.000 sobre 11. Fazendo as operações, daria 4.100 sobre 11. Depois, fazendo agora o menos, aqui a gente terminou essa linha, né? Fazendo na sequência para poder tirar esse 4, eu multiplicaria aqui por 4, 4 vezes 1, 4, com menos 4 dá zero. E aqui 4 vezes esse valor, junto com menos 500, você chegaria no 3.700 sobre 11, aí vocês podem também se debruçar em fazer essas contas, mas o importante é que nessa última matriz a gente já consegue, ó, quando você trabalha deixando só essa diagonal 1, a própria matriz aqui já forneceu os valores,
Se vocês olharem aqui no topo da coluna, está x1, x2, x3, que na verdade eram os valores do A, M e T. Por isso que a gente volta aqui a representar o A, o M e o T no final, e já seriam os valores finais da alimentação, da moradia e do transporte, e o nosso sistema está concluído. Então, agora uma pergunta para vocês, aqui um exercício para identificar o sistema de equações. Ó, um teste é composto por 20 questões classificadas em verdadeiras ou falsas. O número de questões verdadeiras supera o número de questões falsas em 4 unidades, sendo x o número de questões verdadeiras e y o número de questões falsas. O sistema associado a esse problema é... Então, se quiserem parar o vídeo, né, para pensar um pouco, aí eu já volto com a resposta. Então, a gente tem aqui como resposta correta a alternativa D. E aí você observa, né, que pelas características do problema, né, que a gente tem, que o teste tem no total 20 questões, então a soma de x com y tem que ser 20. E o número de questões sendo x o número de questões verdadeiras e y o número de questões falsas, né? Sendo que aqui, ó, o número de questões verdadeiras supera o número de falsas em 4 unidades. Então, x menos y tem que ser 4. Por isso que a gente escolheu aqui o sistema de equações que está na letra D. Aqui a dica de um vídeo para assistir, para ver a regra do Cramer, que é outra forma de fazer a solução do sistema de equações, com 3 incógnitas, que vocês podem ver aqui no canal. E fechando com a frase, a matemática pode ajudar na administração da sua renda familiar, que é uma parte essencial do seu projeto de vida. Ótimos estudos a todos, um abraço, até a próxima.